Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubio Scheller, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você que goste aí do meu trabalho, deixe um like, se inscreva no canal se você é novo aqui e comenta aí alguma coisa para o vídeo criar relevância e mais pessoas aprender sobre a palavra de Deus. E esse livro aqui é um comentário do livro de Apocalipse. A gente já fez 2 vídeos, do capítulo 1 ao 3. Então vai aí na minha playlist e veja aí, do capítulo 1 ao 3, a explicação, tá? E agora a gente vai começar o capítulo 4 de Apocalipse, o comentário aqui, tá bom? Então vamos lá. Desse livro aqui é o capítulo 5, que fala sobre o trono, o cordeiro e o livro, que corresponde a Apocalipse, capítulo 4, até o capítulo 6, versículo 17, tá bem? Então diz assim: antes que eu me esqueça, não fique com dúvida de tudo que eu vou estar lendo aqui. Qualquer coisa escreva aí no comentário ou escreva no meu e-mail também, que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bom? Então vamos lá. Através dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, a atividade do livro tratou de cenas na terra. O Senhor ressurrecto apareceu a João numa visão em Pátimo e escreveu cartas separadas a cada uma das 7 igrejas da Ásia. Quando o capítulo 4 começa, porém, a voz majestosa do Cristo convida João a olhar para trás das cenas dos acontecimentos limitados pelo tempo na terra, para ver o que está acontecendo no próprio céu. Abre aspas. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Fecha aspas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Como resultado de tal convite, João terá o privilégio de conhecer a mente de Deus e contemplar o futuro. Ser-lhe-á permitido ver o que espera a igreja de sua época, o que Roma ceifará em consequência de seus pecados contra o povo de Deus e o resultado final do grande conflito entre a igreja e o império dos Césares. Ele não verá tais coisas com seus olhos físicos, mas espirituais. Como diz no versículo 4, né, do capítulo, versículo 2 do capítulo 4. No espírito. Ele as observará numa série de visões que lhe foram concedidas pelo Senhor. Do ponto vantajoso da eternidade, João teve permissão para olhar de uma perspectiva diferente os acontecimentos perturbadores que estavam causando tanta ansiedade entre as igrejas. Ele teve ordem do Salvador para escrever o que viu e comunicar isso às igrejas de seus dias. Essas visões apocalípticas asseguraram aos cristãos o triunfo final dos fiéis e o encorajaram a não desanimar nas suas dificuldades. Estudaremos neste capítulo a visão inicial de João sobre o cenário celestial. Veremos o Pai sentado em seu trono no céu e a adoração que recebe constantemente da criação. Testemunharemos uma cena comovente em que um livro contendo o destino da humanidade é visto no céu. Finalmente, nos alegraremos ao aprender que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, é tanto digno como está disposto a abrir este livro e revelar seu conteúdo ao
aos seres humanos. Subtítulo: O trono do Todo-Poderoso. Abre aspas. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, fecha aspas. Apocalipse 4, versículo 2. A segunda parte do versículo 2. Quando foi permitido que João olhasse para trás das cenas do ódio, perseguição e poder aparentemente o poder aparentemente invencível de Roma, lançados contra os discípulos na terra, a primeira coisa que ele notou foi que o trono de Deus continuava intacto e ainda ocupado pelo Todo-Poderoso. César podia insultar Deus e reivindicar o direito de ser adorado pelos homens, mas isso em nada mudava o esquema eterno das coisas. Os faraós Nabucodonosor, Antíoco e os Césares alegaram supremacia sobre o povo de Deus em várias épocas, tentando desalojá-lo como soberanos do universo. Tentando desalojá-lo como soberano do universo. Em contraste com a glória passageira de seus tronos, a glória e autoridade permanente do trono estabelecido no céu continuam. Quem está sentado no trono pode ser identificado com certeza? Sim, pois o cântico de louvor que sobre até ele é este, que sobe até ele é este, abre aspas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Fecha aspas. Está lá no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 8, a segunda parte. Este é Deus Pai e seu trono eterno. No capítulo que estudamos, ele está em companhia de Deus. Companhia de Deus. O Espírito Santo, abre aspas, os 7 Espíritos de Deus, fecha aspas, que quer dizer o Espírito Santo. Os 7 Espíritos é porque é o número perfeito. E a ele se unirá no próximo capítulo, Deus, o Filho, conforme Apocalipse 5, versículo 6. João não consegue dar uma descrição precisa do Pai, mas apenas uma ideia de sua radiância. A beleza da sua presença fez com que se lembrasse de pedras preciosas, jaspe e sardônio. Em volta do trono há um arco-íris da cor da esmeralda. Contra o pano de fundo do arco-íris, dado como sinal a Noé, está este arco-íris é uma lembrança do caráter de Deus que cumpre seus tratos. Ele tem uma aliança com a sua igreja e não se esquecerá do seu povo na época de crise. Abre aspas. Relâmpagos, vozes e trovões, fecha aspas, saindo do trono, criaram um ambiente de reverência. João viu ao redor do trono 24 anciãos. Apocalipse 4:4. Isto representa provavelmente a reunião dos remidos das duas grandes alianças de Deus com a humanidade. Os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento são combinados para dar-nos um total de 24 anciãos em volta do trono de Deus. Eles já receberam a sua coroa da vida, conforme Apocalipse 2, versículo 10. E as vestes brancas da vitória. As coroas e vestes prefiguram o que será concedido aos fiéis de todas as idades. Também ao redor do trono achava-se, abre aspas, 4 seres viventes, fecha aspas, Apocalipse 4, versículo de 6 a 8, que representam, por sua vez, os animais
selvagens, leão, os animais domésticos, novilho ou boi, criaturas que voam, a águia e a humanidade. Toda a criação de Deus é então representada como rendendo adoração a Ele, servindo os seus propósitos e louvando constantemente. Não é Roma que governa o mundo, mas Deus. Não é Domiciano que é voluntariamente louvado por todos e cada um dos elementos da criação, mas o Todo-Poderoso. Não são apenas as obras das mãos de Deus que dão glória a Deus constantemente. Veja Salmo 19:1. Mas também os remidos dentre os homens juntam-se a esse louvor infindável. Quando o hino de exaltação, abre aspas, santo, 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 fecha aspas, é cantado, os 24 anciãos juntam-se ao mesmo e depositam suas coroas diante dele. O fato de tirarem as coroas, Apocalipse 4:10, não deve ser tomado como se desprezando o dom da vida eterna que lhe foi concedido, mas sim que reconhece humildemente o fato dessa vida pertencer unicamente ao Deus soberano e seu trono, sendo sua apenas pela graça por ele, Deus, conferida. À medida que continua o cântico de louvor, toda a natureza e os remidos unem-se dizendo, abre aspas, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Fecha aspas, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Deus recebeu toda a glória e o cântico deles reconhece que todas as coisas existem pela vontade dele. Se isso for verdade, a igreja na terra não precisa temer que Roma, abre parênteses, ou qualquer outro poder perverso, fecha parênteses, possa contrariar essa vontade divina. Muito bom, né? Devemos ter essa esperança aí, essa certeza também. Subtítulo: O Livro do Destino Humano. Em meio à cena geral do céu, como a sala do trono de Deus, a atenção do apóstolo fica chamada por um livro na mão do Todo-Poderoso. Alguma coisa a respeito dele, talvez a maneira especial, entre parênteses, os 7 selos, em que o seu conteúdo ficava oculto dos olhos do público, deu a entender a João e aos demais observadores da cena que seria interessante saber o que continha. Abre aspas, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Fecha aspas. Apocalipse 5, versículo 1 e 2. Este é o livro do destino da humanidade. Nele podia ser encontrado a sorte dos discípulos sofredores, o resultado das manipulações de Roma contra a Igreja e um esboço do futuro, a partir dos dias de João até o fim da luta particular travada entre seus irmãos e as forças de Satanás. As coisas reveladas nas visões subsequentes de Apocalipse estavam ligadas a esse livro. Havia alguém, entre aspas, digno de abrir o livro e revelar o seu conteúdo? Abre aspas. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para ele, fecha aspas. Apocalipse 5, versículo 3 a 4. Nenhum anjo, profeta ou discípulos das eras passadas tinha mérito para tomar o livro das mãos do Todo-Poderoso e abrir os seus selos. A revelação das, abre aspas, coisas que em breve devem acontecer, fecha aspas, que havia sido prometida e agora iniciada, terminaria repentinamente? O fim da história seria negado a João? De modo algum. Deus não caçoa nem escarnece. Ele não apresenta uma promessa e depois a retira dos mortais excitados e ansiosos. Subtítulo: O Cordeiro que é digno. A única personalidade no céu ou na terra digna de abrir este livro importante não havia ainda entrado em cena, ou pelo menos não fora ainda objeto da atenção de João. Abre aspas. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chorem, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, recebendo uma chamada aqui, mas deixa eu recusar aqui. Desculpa aí. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Tá tocando de novo. Eita, nós, hein? Vamos lá. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, fecha aspas. Apocalipse 5, versículo de 5 a 7. O Cristo visto antes em Apocalipse, da maneira descrita no capítulo 1, surge agora como, abre aspas, um cordeiro, como tinha sido morto, fecha aspas. Este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo inteiro, conforme João 1, 29. Ele continua apresentando as marcas da morte sacrificial sobre si, mas não está morto. Está de pé e vivo. Ele possui igualmente poder, entre parênteses, 7 chifres, e conhecimento, entre parênteses, 7 olhos, que operam em benefício dos que seguem e nele confiam. Por ser quem é e pelo que fez, ele é o único digno, abre parênteses, em santidade e autoridade, fecha parênteses, de abrir e revelar o conteúdo do livro do destino da humanidade. Quando entra em cena, não há conflito entre ele e o Pai. O Pai e o Filho acham-se unidos em propósito e ação, e o Filho toma o livro das mãos do Pai, a fim de continuar com a mensagem de revelação prometida aos apóstolos.